pessoal, boa tarde. Nós vamos falar um pouco agora sobre picadas de animais peçonhentos, né? O que é bem comum aqui na nossa região, a região Nordeste, e que existem alguns mitos em relação ao que fazer diante dessas picadas, né? Diante dessas situações. Então, assim, é um tema altamente relevante porque das picadas, as mais comuns é a picada de escorpião, só que o que mais mata realmente no Brasil são as picadas por cobras, e que realmente é bem comum, certo? E aí aqui no Brasil acontecem cerca de 30 mil picadas ao ano, de acordo com o Ministério da Saúde, e que 10% desses casos vão ser agravados, né? Vão levar a pessoa a situações bem graves. Então, é realmente relevante nós conversarmos um pouco sobre isso. São animais que utilizam uma toxina específica, que é a peçonha, para caça e defesa. E aí existem algumas literaturas que trazem a diferenciação de peçonha e veneno, sendo que a peçonha ela é um composto químico único para cada animal, que pode matar assim inserido na corrente sanguínea. Então há uma tentativa de inocular essa peçonha na corrente sanguínea por parte do animal. É uma forma que ele tem para se defender inoculando essa peçonha ali na corrente sanguínea da pessoa. E já o veneno é também uma substância química que é única de cada animal, mas que não há essa inoculação necessariamente. Há uma tentativa de defesa também, mas que esse veneno, ele geralmente é por contato, ele joga ali em contato com a pessoa, causando lesões ali naquela região, e que é de forma mais direta, por contato mesmo. Essas peçonhas, esses venenos são classificados de acordo com a ação que ele causa no organismo, e aí a gente trouxe 4 ações em que esse veneno ele faz. Ele tem uma ação neurotóxica, que é presente na peçonha no veneno de alguns animais. Tem a ação proteolítica também, a gente vai explicar melhor. Ação hemolítica e também a ação coagulante. Certo? E mais, para que vocês conheçam, né, a apresentação de algumas espécies que tem uma ação neurotóxica, que afeta a face, afeta o cérebro, causa diplopia, que é aquela visão dupla, a pessoa começa a ficar tonta, tendo uma visão dupla, anisocoria, que é a diferença do tamanho das pupilas, e também visão turva. Essa é a ação neurotóxica, e os principais representantes que ocasionam essas ações no organismo é a cobra coral, verdadeira, porque tem a falsa também, a cascavel, o escorpião amarelo e também a viúva negra, muito presente aqui na região Nordeste. Existem também a ação proteolítica, que causa lesões locais, rubor, aquelas bolhas, aquele vermelhidão, aquele inchaço ali no local, e em situações mais graves e mais tardias até a necrose, que é aquela morte mesmo celular, aquela parte escurecida ali do tecido, certo? E as principais representantes dessas lesões, dessa ação proteolítica é a tarântula, né, e a jararaca. Na ação hemolítica, ela vai justamente destruir as hemácias, causando falência renal, certo? A destruição ali dos componentes sanguíneos, a destruição de componentes ali dentro dos músculos, isso vai sobrecarregar o rim, causando alguma falência renal. Consequência disso, também existe a urina cor de Coca-Cola, muito comum na rabdomiólise, que é uma situação em que a mioglobina ali dentro do tecido, ela vai ser liberada quando há um esmagamento do tecido, quando há uma compressão ali daquele tecido muscular. Esse músculo vai liberar a mioglobina para a corrente sanguínea, essa corrente sanguínea vai ficar encharcada dessa substância, e aí vai sobrecarregar o rim, né? Porque é o rim que vai filtrar
e ali pode acontecer essa rabdomiólise, essa falência renal em situações mais graves e ocasionar também a urina cor de Coca-Cola, que é aquela urina escura. Então é importante a gente estar avaliando também a urina dessa pessoa. Os principais representantes é a aranha marrom e as cascavéis, certo? A ação coagulante, pelo nome a gente pensa que vai ajudar na coagulação, mas é totalmente o efeito contrário, ela impede a coagulação. Né? Ou seja, a pessoa vai sangrar ainda mais, não é aquela tentativa das plaquetas de estar fazendo tampão ali naquela hemorragia. Então a pessoa tende a sangrar ainda mais e gerar hemorragias, no caso. E as principais representantes dessa ação coagulante é a jararaca e a surucucu, por exemplo. As jararacas são responsáveis por 90% de todos os acidentes ofídicos, né? Então, por exemplo, de 100 picadas, 90% provavelmente foi da jararaca. É muito mais comum essa tentativa de defesa, de inocular essa peçonha na corrente sanguínea do ser humano. Elas são muito agressivas e ela tem esse efeito proteolítica e coagulante, né? O paciente tende a ter hemorragias, ter sangramentos com a picada dessa cobra. As surucucus são responsáveis por 1,4% de todos os acidentes ofídicos ocorridos com cobras e ela tem a ação coagulante também de realizar essas hemorragias, fazer com que a pessoa sangre muito, mais do que normal, né? Consequentemente, essa ação hemorrágica. E as cascavéis também são responsáveis por 8% dos acidentes ofídicos. Ela tem uma ação neurotóxica, vai atingir cérebro, vai atingir sistema nervoso central, vai causar diplopias, né, visão turva, tontura. Então, vai causar essas lesões cerebrais a nível mais importante. E a ação miotóxica vai atingir também tecidos, vai atingir músculos, certo? E vai causar também hemorragias. E as cobras corais verdadeiras, né, espécie Micrurus, são responsáveis por 0,4% dos acidentes ofídicos. Elas não são tão agressivas assim, tão agressivas quanto as jararacas. Mas elas também têm essa ação neurotóxica, certo? Como a gente falou, atingindo o cérebro. Agora, em relação às aranhas brasileiras, uma das principais espécies é a aranha marrom, da família Lochoceles. Ela mede cerca de 3 centímetros, é muito comum na região nordeste também. Ela é pouco agressiva. Também responsável pela maioria dos acidentes ocasionados com aranhas especificamente, e ela tem a ação proteolítica e hemolítica, né? Vai causar também hemorragias, tanto na região que ela picou, quanto na região em outras regiões do corpo que estejam mais vulneráveis a esses sangramentos. A gente tem também a aranha armadeira, que ela é agressiva, diferentemente dessa anterior, e que elas são responsáveis pela maioria dos acidentes que ocorrem na zona rural. Também tem a ação cardiotóxica e neurotóxica, vai atingir cérebro, vai atingir pulmões, né? Aparecem muito nas casas de sítios, casas de taipas principalmente, que não há aqueles revestimentos, paredes, que não há essa barreira mais precisa, né, nas paredes. Então é muito comum aparecer nesses tipos de casas e nessas regiões de sítios, enfim. E principalmente em locais que acontecem muito desmatamento, próximos a terrenos baldios. Em relação aos escorpiões, a principal espécie aqui do Brasil é o escorpião amarelo. Ele é altamente agressivo, né? Ele é amarelo se misturar com marrom. É altamente agressivo. Tem ação também neurotóxica, vai atingir o sistema nervoso central e ele é responsável pelo maior número de acidentes ocorridos com escorpiões. E aí, vamos partir agora para os mitos, né? O que ainda muitas pessoas falam, fazem quando se deparam com essas picadas, quando se deparam com pessoas que foram picadas, enfim.
E um dos principais métodos que as pessoas usam é sugar o local da picada, né? Ainda existe muito essa noção de que se eu sugar aquele local, eu vou estar retirando o sangue, né? Se eu tô chupando ali, por exemplo, chupei aqui a região do braço, foi picada no braço, vou sugar aquele local e vou tirar o sangue. Não é bem assim, eu não vou conseguir tirar o veneno, né? Ali a peçonha, no caso, dessa forma. Então é um mito, né? Não devo sugar o local da picada, posso estar me prejudicando, posso estar me contaminando, posso estar prejudicando ainda mais a lesão. Então, sugar o local não. Provocar sangria também é uma das situações em que as pessoas acham que é correto. Se eu tenho uma mordida ali, se a cobra picou ali, inoculou a peça naquela região, na perna, por exemplo, eu vou provocar sangria e aquele sangue vai sair. Não é bem assim, né? Não é partindo desse princípio. Eu não vou também conseguir tirar esse sangue, conseguir tirar esse veneno provocando sangria. Então, eu vou estar ocasionando hemorragia, esse paciente vai estar perdendo sangue e aí vai ser ainda pior essa situação. Então, não provocar sangria na lesão, na mordida, na picada. Colocar produtos caseiros, né? Já ouvi falar muito sobre colocar barro molhado, colocar café, porque o café tem uma ação que suga, né? Uma ação mais úmida, vai sugar aquele sangue. Colocar manteiga também, assim como nas queimaduras. Enfim, são diversos produtos, diversas plantas que se colocam nessa ferida, né? Então, que se tem ainda esses conhecimentos, digamos que obsoletos, ultrapassados. Então, o ideal não é colocar nenhum produto caseiro nessa região, nenhuma planta, nenhuma areia, enfim, nenhum produto, certo? A gente vai já ver o que fazer realmente nessas situações. E também fazer torniquete, né? As pessoas acham que se eu faço torniquete, eu vou estar impedindo que aquele sangue, aquele veneno entre em contato com o restante do sangue do meu corpo. E não é bem assim. Eu posso estar ocasionando ainda mais lesão, posso estar contendo esse veneno para esse membro, e esse veneno ele pode mais tarde, em alguns minutos, dependendo de quem foi o animal, causar uma necrose naquele membro, né? E aí o que fazer, né? Sempre manter a calma, não se desesperar, porque acho que quando a gente se desespera, a gente não consegue raciocinar clinicamente sobre o que fazer de forma correta. Então, sempre, em qualquer situação, tentar manter a calma, evitar com que a pessoa faça movimentos, né, para que esse veneno, essa peçonha, ela se dissemine no sangue de forma mais rápida, né? Então, eu faço com que a pessoa evite se movimentar muito. Peço para ela ficar deitada, sentada, não fazer muitos movimentos bruscos. Higienizar o local com água e sabão. O sabão ele tem uma propriedade, né, antibacteriana, de tentar remover ali os micróbios daquela região. Vou lavar com água e sabão aquela região picada, bastante água e sabão, e tendo cuidado para não friccionar, porque se eu fricciono eu posso ainda estar ajudando a promover uma maior circulação daquele veneno, daquela peçonha. Então, vou lavar com água e sabão, tendo cuidado para não friccionar aquela região. E identificar, se possível, o causador, né? Fui picado por uma cobra, vi mais ou menos as características dela, mas não tenho como pegar, não tenho como levar ela ao hospital. Foi uma coisa muito rápida, ela sumiu e tudo mais. Se der para fotografar, se der para tentar ver as características dela, a cor, o tamanho, a forma, né? Então é o ideal, é interessante, porque lá no hospital vai ser feito esse atendimento de acordo com o que foi
de acordo com a situação. Se eu tenho uma cobra, né? Se a pessoa foi picada por uma cobra, se foi a jararaca, por exemplo, existe um tipo de soro específico para as picadas de jararaca. Existem outros tipos específicos para picadas de cascavel, existem soros específicos para picadas de escorpião. Então, quanto mais ágil for esse atendimento, quanto mais informações eu ter daquele causador, mais rápido vai ser meu atendimento e mais chances da pessoa se recuperar, né? Porque eu já vou saber qual é o soro ideal, porque eu sei que ele foi picado por uma jararaca. Eu vou saber qual é o soro ideal, porque eu sei que ele foi picado por uma cascavel. Então, quando eu tenho essas informações de forma mais precisa, eu vou agilizar o atendimento e eu vou prolongar e aumentar as chances de sobrevida dessa pessoa, certo? Identificar o possível causador, né, se possível, e manter o membro elevado. Fui picado na perna, vou tentar deitar a pessoa, manter essa perna elevada para que não cause edemas, certo? Nesse membro, e porventura a pessoa posteriormente perdeu o membro. Devo observar os sinais vitais constantemente, então estou atendendo uma pessoa, estou ali prestando ajuda, estou no meio da fazenda lá dos matos, matagal. A pessoa foi picada, estou ali com ela, estou prestando essa ajuda. Eu vou sempre observar os sinais vitais, que é o que a pessoa está consciente, está conversando comigo, então teoricamente ela está ali respirando normalmente, ainda não corre nenhum perigo assim iminente. Mas se eu me deparo com uma pessoa desmaiada, por exemplo, que foi mordida por uma cobra, desmaiou, e aí eu vou ter que partir daquele princípio. Toda vez que eu encontro uma pessoa desmaiada, a minha primeira conduta, independentemente de tudo, né, de avaliar a segurança do local, de me proteger, é observar se essa pessoa está inconsciente. Ela pode estar desmaiada, ela pode estar dormindo, ela pode estar com o olho fechado. Então eu vou sempre tocar na pessoa, ver se ela está inconsciente e se ela respira, né, se ela está conseguindo respirar. Se não consegue respirar e se não tem consciência, para pessoas leigas, esses dois sinais já são indicativos de realizar a reanimação cardiopulmonar. Se for profissional de saúde, tiver, como é que eu posso dizer, facilidade, habilidade em saber detectar o pulso, então, juntando inconsciência, falta de pulso, falta de respiração, também já pode reanimar esse paciente. Parada cardiorrespiratória. É a situação mais grave que a pessoa pode chegar antes da morte. E se eu não fizer nada, a pessoa vai morrer, certo? Então, sempre observar esses sinais vitais, consciência e respiração, consciência e respiração. Se a pessoa que foi picada ali pela cobra, pelo escorpião, ela estiver consciente, estiver contando a história, estiver conversando comigo, melhor ainda. Mas se não, sempre observar em consciência. E procurar o atendimento de emergência o mais rápido possível, porque como eu falei, quanto mais rápido for introduzido a assistência adequada, o soro adequado, enfim, mais chance da pessoa sobreviver, certo? Claro que dependendo também do local da picada e do agente que picou. Alguns sinais também, alguns cuidados, na verdade, que eu devo ter de retirar pulseiras, anéis, né? Porque talvez naquele membro vá ocorrer um inchaço, né? Vai ocorrer um edema, e aí vai ser muito mais difícil de remover aquelas pulseiras e anéis se tiverem ali. Eu já posso retirar antes que ocorra o processo de inchaço. E algumas situações em que eu posso prevenir esses acidentes, né? Como, por exemplo, evitar acumular lixo ou entulho perto de casa ou até mesmo dentro de casa, né? Então, sempre tem, às vezes, aquele quartinho cheio de bagunça, cheio de ferramentas, que a gente precisa estar revisando, dando uma revisão geral, ali limpando sempre, para que evite o acúmulo de escorpiões, de cobras até, que moram na região mais afastada, próximo a matos, árvores, enfim. Sacudir sapatos e as roupas antes de usá-los, os escorpiões principalmente, gente.
os escorpiões amam um sapato, uma bota, um sapatilha, certo? Então, sempre que for usar, não custa nada dar uma batidinha ali para realmente saber se não tem nada. Afastar as camas das paredes, certo? Os escorpiões, eles têm, como é que eu posso dizer? Eles não vão atacar, no caso eles vão se defender, certo? Você tá ali paradinho, eles não vão querer te atacar, eles têm esse instinto. Agora, se você for próximo a ele tentar fazer alguma coisa, ele vai tentar se defender lhe picando, né? Uma forma de defesa que ele tem, que as cobras também têm. Então, é ideal também que eu afaste essa cama da parede, né? Para que não tenha um contato maior com esses escorpiões, com esses bichos, certo? Também observar a cama antes de dormir, eles também gostam de ficar embaixo de camas, nas grades, né? Embaixo de travesseiros, então não custa nada eu avaliar antes de dormir as camas e afastar um pouco da parede. Manusear com cuidado tijolos, telhas acumulados, né? Principalmente nos quintais em que tem aqueles tijolos, pedaços de telha, enfim, são ambientes propícios a acumular escorpiões e outros bichos, certo? E também não guardar objetos debaixo da cama, como eu já falei, a cama é um ambiente em que eles gostam muito, né, de bagunça, gostam muito de coisas escondidas. Então, sempre que for manusear qualquer coisa, qualquer objeto ali que está por um longo período dentro de um quarto, embaixo da cama, sempre revisar, dar umas batidinhas, ver se está tudo ok mesmo. Usar botas quando estiver trabalhando, pisando em folhas, capim, geralmente o pessoal vai que trabalha na zona rural, né? Sempre, de preferência, usar botas, evitam muito a contaminação aplicada. E preservar também as aves, porque são as predadoras naturais das aranhas, né? Então a gente tem um biossistema, que uma coisa depende da outra e outra. Então, se a gente interfere como ser humano na extinção de alguns animais, eu vou estar prejudicando esse biossistema, essa cadeia biológica, né? De predadores, enfim. Então, se eu não preservar as aves que predam esses bichos, esses animais peçonhentos, eu vou estar também me prejudicando, né? De forma terciária, dessa forma. E, gente, foi isso. Se vocês tiverem algumas dúvidas, podem perguntar, eu vou tentar responder. E essa foi uma rápida e básica abordagem sobre o que fazer diante das situações de picadas e mordeduras por animais peçonhentos. E eu senti essa necessidade porque ainda em algumas discussões com colegas, com familiares, eu ainda via que era muito presente essa questão de provocar sangria, de sugar o sangue, de colocar café, enfim. Isso me inquietou muito e eu acho que é importante a gente saber do que realmente fazer, do que fazer a coisa certa, tá? Então é isso, qualquer dúvida podem perguntar. E obrigada, né, por estarem presentes conosco. Sigam aí o SOS em Casa e acompanhem os novos vídeos, né? A gente vai tentar estar ajudando vocês, principalmente no ambiente domiciliar, diante de várias situações. Então, muito obrigada e até a próxima!